Faroeste responde. Faroeste responde. Responde. Olá, boa tarde. Meu nome é Adriana Barbosa, sou professora e faço parte do Fórum EJA Rio de Janeiro. E hoje, na 6ª edição do Fórum EJA Responde, nós convidamos a professora Valdinéia Teles para discutir conosco a reeducação das relações étnico-raciais e a luta antirracista na EJA. Valdinéia é professora, pedagoga e especialista nos temas de raça, etnias e educação do povo negro. Povo esse que compõe majoritariamente as turmas de educação de jovens adultos no nosso país. E precisamos dialogar para entender o papel que a escola tem na reeducação das relações étnico-raciais e na luta antirracista. Convido, então, Valdinéia para dialogar conosco. Bem, meu nome é Valdinéia Teles Pereira. Antes de tudo, eu gostaria de dizer que é a 8ª vez que eu tento fazer esse vídeo. Eu sou professora das séries iniciais e, sendo professora das séries iniciais, falar com uma máquina, falar com um computador é extremamente delicado, né? Eu gosto de falar com gente, olhando no olho, pegando o barulho, né? Eu sinto falta daquele barulho, de alguém falar junto comigo e a gente pedir, poxa, por favor, deixa eu falar. Além de ser professora das séries iniciais, eu sou pedagoga, especialista em raça, etnias e educação do povo negro no Brasil e mestre em educação. Eu gostaria de agradecer ao Fórum do Rio de Janeiro, de EJA, da Educação de Jovens e Adultos, pelo convite. Agradeço também a Adriana Barbosa pelo carinho de ter me convidado para bater esse papo, para dizer um pouquinho, né, do meu trabalho e de todo um processo formativo. E agradeço ao reencontro da professora Jaqueline Luzia, que trabalhou comigo no PEJA e que eu tenho um imenso carinho também. E gostaria, antes de tudo, de saudar aos meus pais, né? A minha mãe, ela completou o primário na Escola Parque de Salvador, uma escola primária, uma escola que inaugurou muitos princípios libertários e progressistas na educação brasileira. E ela, apenas com o primário, ela conseguiu fazer um arcabouço cultural na minha vida e na vida dos meus irmãos, de muita fortaleza e busca a conhecer mais os nossos caminhos, né, e a nossa história. E agradeço imensamente, saúdo imensamente o meu pai, que desde os 8 anos pesca, ele é pescador e nunca pôde ir à escola. O meu pai só assina o nome. Saúdo também aos meus antepassados pelos caminhos abertos, pela resistência e pela história de luta e de ensinamentos. Então, só nessa saudação, eu já demonstro um pouquinho do motivo da minha empreitada a entender um pouquinho da educação dos jovens e adultos e a presença negra nessa educação. A minha mãe me impulsionou, o meu pai me impulsionou, e os meus antepassados, a nossa história de vida me impulsiona a olhar para essa modalidade extremamente negra, mas com uma discussão da negritude, de nossas histórias, extremamente esvaziada. E aí, ao longo da minha vida, né, acadêmica e profissional, eu sempre olhei a esses espaços e busquei respostas e fiz muitas perguntas. Ainda no processo de formação no curso de pedagogia, eu trabalhei em algumas pesquisas de extensão, onde eu ia para penitenciárias trabalhar como professora e ficava me questionando por que tanta gente preta aqui? No leito da minha família, eu ficava pensando, por que a gente não vai adiante? Por que a gente fica pelo meio do caminho? Por que a gente trabalha tanto? E depois, formalizando essa minha caminhada nos espaços institucionais públicos, né, de educação de jovens e adultos,
nos quais eu trabalhei, eu fazia muito mais essas questões e me tocavam muito. E aí, na minha pós-graduação, em 2006, eu precisei fazer como conclusão de curso, foi um plano de ação. E já em 2006, eu trabalhei a cultura de resistência negra no cotidiano escolar, na educação de jovens e adultos. O enfoque na aplicação da Lei 10.639 como realidade possível. E aí, esse texto me fez enxergar que há uma possibilidade de intervenção na consciência, né, desses jovens e adultos nessa modalidade. Além da necessidade, né, há um caminho. A Lei 10.639, ela nos favorece. Já no mestrado, ainda fazendo um monte de perguntas, eu pude me aprofundar um pouquinho da presença negra na educação de jovens e adultos, né? E aí, em 2016, 10 anos depois, eu pude me aprofundar um pouquinho e olhar, né, com mais profundidade essa presença. E aí a gente não pode deixar de falar da presença negra na educação de jovens e adultos sem antes pensar que essa marca de diferença produz desigualdades sociais. Não é algo que essa diferença não favorece. Essa diferença não faz com que esses acessos sejam facilitados ou tenham uma coerência com o acesso à educação. Não. Ela nada mais do que marca uma desigualdade social produzida ao longo da história do Brasil. E aí, que presença é essa negra na educação de jovens e adultos? Ela representa a não inserção do negro no campo do direito. O fato de ter muitos negros na educação de jovens e adultos significa que a população negra não teve os seus direitos devidamente correspondidos na nossa sociedade, né? E aí a gente vai precisar discutir a construção social e histórica do racismo na sociedade brasileira e perceber que a participação do negro na construção da sociedade tem sido pouco considerada ao longo da nossa história. Do contrário, não haveria nem a necessidade de estabelecer a Lei 10.639, né? Assim como o Plano Nacional de Implementação das Diretrizes Curriculares das Relações Raciais para o ensino de história e cultura afro-brasileira e africana. E a gente pode perceber que a educação, né, a escola, mais precisamente, ela não representa nem um pouquinho, né, esse caminho de possibilidade de reflexão da população negra, né, com dignidade, né, abordando a cultura, o esporte, a economia, além só de demarcar o processo de escravidão. E aí é importante ressaltar que, para pensar essa presença negra, a gente vai precisar ir às teorias europeias sobre o desenvolvimento da diversidade humana. Essas teorias europeias sobre a diversidade humana, elas tiveram fases no Brasil, né? Fazendo com que a população brasileira construísse um racismo científico elaborado a partir de teorias europeias nas quais desvalorizavam a população negra e ameríndia. Isso tudo foi se desenvolvendo a teoria de branqueamento, a teoria da democracia racial, né? Então, tudo isso favoreceu um ambiente político estrutural para que a população negra, né, vivesse da maneira com que viveu após a abolição, né, sem direito algum. Até mesmo o direito de organização. Então, temos que ter como pressuposto essa teoria que foi adotada por intelectuais brasileiros, né, e que foi institucionalizada em todas as esferas da sociedade brasileira. Então, isso é muito sério.
né? Quando a gente fala da presença negra na educação de jovens e adultos, a gente vai a fundo estudar, pensar, né, o alicerce da formação do povo brasileiro, em todos os sentidos. Bom, e aí outro pressuposto importante de se considerar, né, foi o desenvolvimento da escravidão moderna aqui no Brasil, vinculado à expansão do capitalismo e aí do mundo atlântico. E aí esse estabelecimento de interesses econômicos dos impérios coloniais ajudaram a criar sociedades escravistas. E aí essas sociedades escravistas, após a libertação, né, fez com que a cor da pele se tornasse uma marca fundamental de discriminação. É importante a gente considerar esse fato. Outro fato importante é que o Brasil foi o último país do mundo a libertar os africanos e os seus descendentes, né, do sistema escravocrata. E isso tudo, né, olhando outros caminhos, outros modelos, e preocupado, né, com esse contingente negro no Brasil, fez com que as autoridades brasileiras do momento, né, deixassem ao léu, sem direito algum, sem possibilidade alguma. Tinha-se modelos, tinha-se alternativas, né? A gente vê hoje, André Rebouças, ele foi um dos caras que propôs, tinham outros modelos de libertação da escravidão, né? Tinham propostas de reforma agrária, e isso não foi concedido, não foi negociado. E é importante a gente pensar que intencionalmente, teve uma intencionalidade, né? Fomos o último país do mundo a libertar, a haver essa libertação da escravidão. Então, outros movimentos em outros lugares, né, favorecendo uma vida mais digna a essas populações, aconteceram, né? E por que não aconteceu aqui? E aí, não acontecendo aqui, né, é importante a gente pensar da existência do negro sem esses direitos, sem a possibilidade de exercer, de viver com dignidade a sua vida. Essa existência ela foi moldada a partir de resistências, como rebeliões, boicotes, memórias resgatadas através de festas, das religiões de matrizes africanas, das artes, samba, o funk, o maracatu, o bumba meu boi, uma série de elementos culturais que rememoram a cultura africana, afro-brasileira, mesmo a partir de coerções, revoltas, né? Quilombos, muitos quilombos tivemos por aqui. É importante a gente pontuar. E negociações. O negro brasileiro ele foi forjado a partir de negociações para sobreviver, não necessariamente acolhendo uma demanda, né, do colono, né, do senhor, mas negociando o tempo todo para sobreviver, para existir e resistindo. A gente também pode citar como exemplo de resistência as irmandades, muito bem organizadas, né, para promover funerais, para ali também compartilhar saberes, ensinar a leitura e a escrita ainda no período colonial. A gente também pode citar os escravos de ganho, né, que davam esse nome, e só podia ir à rua escravos de ganho que tinham conhecimento da leitura e da escrita, e era um valor à época, né? Outro dado importante é pensar que a diversidade de experiências da educação. Outro fato importante que vale a pena a gente pontuar, que há uma diversidade de experiências da educação do negro no Brasil de forma muito plural, né? Os saberes partilhados na cultura negra não são só necessariamente esses institucionalizados, né? Que a gente vê como escola, hoje, cursos, mas são vários. Nas famílias, as famílias negras
foram espaços e são espaços de fortalecimento de identidade. As festas, procissões, oficinas, internatos, a marinha, as fazendas, as senzalas, as comunidades, os quilombos, todos esses locais são espaços de trocas de conhecimento e que as instituições até hoje não validam. E aí, quando eu falo que as instituições até hoje não validam, eu lembro de uma experiência, né, de 1839, de um cara chamado Cosme Bento das Chagas, um quilombola no Maranhão, que alfabetizou em um quilombo lá de Codó 3.000 escravizados, 3.000 negros. E essa experiência não é vista, não é dita nos bancos escolares. A gente precisa ir à universidade para dizer isso. E isso é importante os professores da educação de jovens e adultos e os estudantes da educação de jovens e adultos saberem que sempre houveram experiências a partir de uma resistência, de que tudo que se tem de memória, de luta, de vida da população negra, nada foi dado. Sempre a partir de conquistas. E não será dado. Né? E aí a gente consegue perceber decretos, né, que exemplificam essa minha fala. O decreto de 1854 e o decreto de 1879 são decretos que deixam bem claro que o negro não é bem-vindo nos bancos escolares. Um fala assim, decreto número 1331, de 1854, estabelecia que nas escolas públicas do país não seriam admitidos escravizados e a previsão de instrução para os adultos negros dependia da disponibilidade dos professores. Olha isso, o Estado legitimando a discriminação. Só que esse Estado era um Estado colonial, né? 1878, decreto 7.031-A, estabelecia que os negros só podiam estudar no período noturno e diversas estratégias foram montadas no sentido de impedir o acesso pleno dessa população aos bancos escolares. Ou seja, se regularizou. A presença negra na educação era pensada, mas era pensada para excluir e não para incluir. Isso é muito importante a gente revelar, porque quando a gente vê a nossa turma cheia, né, da população negra, a gente precisa entender o porquê, né? Não foi o pó de pilim-pim-pim. As pessoas não estão ali por escolha própria, mas por um movimento estrutural que a impôs estar ali, né? E um ciclo histórico desde do processo, desde a escravidão, desde o período colonial do Brasil, né? Porque até então o negro era impedido por decretos e por conta do sistema escravocrata. E o açoite comia. Se tinha açoite, coerção, castigo. Mas com a quebra da abolição da escravatura, o que aconteceu? O que a gente pode pensar? Sim, houveram estratégias muito mais nocivas e estratégicas para docilizar esse corpo negro em relação à sua consciência e à sua existência. Que foi o quê? As elites brasileiras preocupadas, né? E à luz lembra das teorias da diversidade humana trazidas pela Europa? Então, elas diziam que o contingente da população negra impediria o desenvolvimento do Brasil, né? E aí, pensando nisso, se pensou em imigração, se pensou em branquear, se pensou em aniquilar. E aniquilando em direitos, para que esse povo morresse à míngua antes escravizados, né? Então, todos os direitos possíveis e cabíveis para a população negra foram negados. E hoje a gente vê o resultado. Hoje a gente vê o resultado em relação à violência, em relação à criminalidade, em relação a doenças, em relação à vida de uma forma geral. E aí, quando eu falo disso,
eu trago e rememoro um texto que tem um termo que tem sido muito destacado e é muito importante a gente pensar, que é o racismo estrutural. Para se pensar na educação de jovens e adultos, né, negros, da EJA, da presença negra, né, na educação de jovens e adultos, é importante falar do racismo estrutural. E o que é o racismo estrutural? Nada mais é do que a formalização de um conjunto de práticas históricas, institucionais, culturais e interpessoais de uma sociedade que valida, né, de uma sociedade que tem uma suposta validação hierárquica de alguns grupos, né? E aí causando prestígios para uns, né? E desprestígios para outros. No caso da nossa sociedade, prestígio à cultura europeia, né? À população branca, e desprestígio à população negra. E aí eu lembro também de um outro cara que se chama Horaci Nogueira, e ele fala que no Brasil o preconceito é de marca, quando ele faz um pouquinho da diferença, pensa a diferença entre a discriminação, o preconceito nos Estados Unidos e o preconceito no Brasil. Quanto mais marcas negroides você tem, mais discriminado você é. E aí o racismo estrutural, ele impera justamente nisso, né? Justamente nessa formalização. E essa escola? Qual é o papel dessa nossa escola? Qual foi o papel dessa escola? Essa escola de EJA, qual é o papel dela com esse continente, com o contingente, desculpa, da população negra? Então é importante que a escola ela sempre foi reprodutora de preconceitos e de exclusão, né? Ela reforçou o mito da democracia racial e reforça até hoje. Ela silencia, ela reforça a teoria de inferioridade da população negra. Ela traz a todo momento modelos europeus que nada tem a ver com a gente, mitos europeus que não dizem nada da gente, e sim reforçam que o nosso lugar é do silêncio, que o nosso lugar é um lugar, né, subalterno, que não merece valor. Ela desprivilegia o popular, o funk, o hip hop, o menino que chega de boné, a receita da Dona Maria, que está ali cheia de experiências. Desvalida a ciência do seu José, que vem marceneiro, ferralheiro, com possibilidade de trocar. Sabe? Desprivilegia a maneira de fazer conta do seu João e não media. Que isso? Né? Além de não tratar, não estuda a história da população negra, não estuda a história da África. Não dá mais para essa escola virar as costas diante de todo esse arcabouço cultural que a população negra tem. Não dá mais para dizer que não existe material. Até porque a gente tem o material principal, que é o material humano. A gente precisa trabalhar a forma e o conteúdo. Não é só encher a escola no dia 20 de novembro com imagens de negros, mas é valorizar cada sujeito que vem ali. Entender que quando a Joana chega, ela está chegando com o corpo cansado, ela deu faxina na casa da madame, ela ganha pouco. Como é que a gente pega essa história, essas narrativas e constrói um fortalecimento de identidade? Como é que a gente pega as artes, os jeitos, as lógicas, as ciências dessa população e transforma em um fazer pedagógico? Então, é pensar um pouquinho como a escola pode atuar para uma educação antirracista na EJA. E aí eu listei alguns itens que, para mim, são de suma importância, né? A educação de jovens e adultos, assim como todas as outras modalidades, precisam ter intencionalidade pedagógica, antirracista. Parar de achar que está fazendo que é mimimi. Então, essa professora branca, ela precisa perceber o seu lugar de prestígio
ao longo da história. E parar de levar para o pessoal. Não é nada pessoal, é algo político, histórico, que, como eu bem pontuei no início, foi construído para demarcar uma diferença, para aniquilar o povo negro. E, de uma certa maneira, a gente sabe que tem sido aniquilado. A organização da escola, a cultura, a prática, os rituais pedagógicos precisam ser politizados racialmente. Vê ali, o que tem aqui? Que prática é essa? Ela vai libertar? Vai levar para uma consciência? Qual caminho eu posso percorrer? Onde é que eu enegreço essa discussão aqui? Então, a gente precisa, sim, ter intencionalidade. Falar, porque tudo foi intencional. Tudo foi intencional para a gente ter essa sociedade tão injusta, tão desigual até hoje, né? E aí, destacar os valores de prestígios e privilégios da branquitude. Ninguém vai ficar contra ninguém, né? Mas já está. Quem é da pele negra sabe como é se sentir injustiçado, apontado por ter roubado, furtado alguma coisa. Você passando na calçada, a pessoa atravessar. E os nossos estudantes da educação de jovens e adultos sabem muito bem o que é tomar uma dura da polícia, o que é ser perguntado toda hora se lavou a mão na hora de fazer a comida da madame. Né? Então, tudo isso precisa ser pontuado e destacado na educação de jovens e adultos. Parar de achar que só tem ali aluno trabalhador. Esse trabalhador tem cor, e ele é preto. E ele vive todos esses silenciamentos e exclusões do cotidiano que a gente pode ver. E não é mimimi. Né? E aí é importante a gente dizer também que o critério dessa verdade vai ser a realidade. O aluno vai dizer, vai apontar. E a escola precisa estar atenta. Esse professor precisa estar atento e aberto a construir caminhos, né, que favoreçam o desabafo, não silenciamento, o amadurecimento dessas questões. Isso que você está falando, Ciclano viveu aqui, pegar elementos da nossa história. Existem muitos materiais. Bom, um dos materiais que eu vou citar, que eu vou mostrar para vocês, é esse caderno PENESB, que tem nada mais nada menos do que um curso de extensão, né? É o Cadernos PENESB 12. O PENESB é um programa de educação sobre o negro na sociedade brasileira. Ele vem, inclusive, com vídeos, e tem desde história da África até intervenções pedagógicas, né? Religiões de matrizes africanas, subjetividade e negritude. Eu deixo aqui como sugestão para quem quiser amadurecer, pensar e estudar e traduzir esses conhecimentos acadêmicos em conhecimentos do nosso cotidiano, porque falam de nós, falam para nós e falam sobre os estudantes que a gente media o conhecimento. É impossível a gente passar a nossa trajetória profissional, né, no Brasil, com a modalidade da educação de jovens e adultos e não estudar a cultura negra. Esse já facilita mais, porque está direcionado ao público adolescente, culturas africanas e afro-brasileiras em sala de aula, da Renata Felinto. Aqui já é para entender o negro no Brasil de hoje, história, realidades, problemas e caminhos. Kabengele Munanga e Nilma Lino Gomes. Eles fizeram com termos, conceitos. É bem fácil essa leitura e dá para a gente trabalhar em sala de aula com a educação de jovens e adultos. Esse outro também, que trata da história e cultura africana e afro-brasileira, é de Ney Lopes. Também muito bacana, leve, fala da história da África, fala para além da escravidão no Brasil, quais foram as questões da população negra, a atualidade. Outro, que é mais inicial e fala de proposta pedagógica, é o Almanaque Pedagógico Afro-Brasileira, que fala desde PPP, projeto, plano de ação, tem jogo, tem exemplos, né? Tem alguns conceitos,
Ele é bem interessante, vale muito a pena a aquisição. E aí, pensando nas áreas, nas disciplinas, a professora também, Rosa Margarida de Carvalho Rocha, ela fez a organização da prática pedagógica, educação das relações étnico-raciais. Esse daqui tem por disciplina português, matemática, língua estrangeira, como cada disciplina pode tratar a educação afro-brasileira. Então, antes se falava, não tem material, tem material. Agora o que a gente precisa ter é consciência, né? E aí, me fizeram a pergunta de como eu vejo os movimentos antirracistas que estão acontecendo no mundo e no Brasil. Eu tendo a dizer que é mais do mesmo, né? É histórico, sempre houveram massacres, violências em relação ao corpo negro, seja físico, moral, né? Ou emocional. A população negra sempre esteve nesse lugar. Aí a gente vê também o nosso próprio saber, que a escola silencia, invisibiliza, ou só prestigia algo que nos deprecia, que é só o processo da escravidão, né? E aí é importante a gente pensar nesse sufocamento. O povo negro sempre esteve isolado. Agora, em momentos de pandemia, estamos isolados? Não. Eu sempre me senti isolada na escola. Na educação infantil, quando eu trabalhando na educação infantil, trabalhando no ensino fundamental, trabalhando na EJA, trabalhando na universidade. Quando eu falo do negro no Brasil, quando eu falo de questões que não nos favorecem e desprestigiam esses saberes, né? E favorecem uma branquitude e um lugar do negro no futuro, né? De muita infelicidade, eu sou isolada. Eu e muitas mulheres negras que também têm esse mesmo posicionamento. Então é importante a gente ver que esse silenciamento, né, que esse movimento antirracista e precisa vir para valer, porque a nossa dor, o nosso isolamento é um isolamento histórico. E aí é pensar que quando há mobilização aqui no Brasil, a gente chama de vandalismo. Quando fecham a Avenida Brasil porque alguma criança morreu em alguma comunidade, falam que é vandalismo, vem a polícia, joga bomba. Ninguém fala que ali tem um movimento organizado de indignação por violência. Quando acontece alguma coisa aqui, para se organizar, nos asfixiam. A gente vive asfixiado. A gente vive com o joelho no pescoço, né? Então é pensar nesse genocídio. Quando eu penso na luta antirracista, é pensar como é que eu luto? Como é que eu empodero o meu adolescente que chega de boné, com medida socioeducativa, e falo com ele? A escola precisa pensar nisso. O empobrecimento da população negra, principalmente das mulheres negras. Isso não é dito. Esse empreendedorismo que estão falando agora, essa mulher que está vendendo bolo de pote é uma pessoa desesperada. Ela está empreendendo, ela está fazendo igual os escravizados de ganho. Sabe? Tentando comprar sua alforria. Então é pensar nesse empobrecimento. Pensar, discutir, pesquisar, politizar com os alunos para que eles construam consciência crítica. Pensar também no encarceramento. O encarceramento da população negra, principalmente homens negros. A gente precisa trazer à tona essa discussão. Então, tratar de luta antirracista é, antes de mais nada, falar do genocídio negro, falar do empobrecimento da população negra, principalmente das mulheres negras, do encarceramento, falar da superexploração do trabalho das mulheres negras. A gente viu agora nítido e uma situação emblemática. Em plena pandemia, a mãe de um menino Miguel trabalhando, foi levar cachorro. O cachorro para passear.
e a patroa negligenciou a atenção ao seu filho. Então, essa exploração, os nossos estudantes vivem isso. E a gente não pontua, a gente não percebe, a gente silencia essas vozes, né? E trabalhar também a questão do imaginário social, de subalternização da população negra, subalternização, marginalização e de maligno. Né? O que vem da África é maligno, é do mal, das religiões de matrizes africanas é demoníaco. E o demônio foi construído pelas culturas europeias, pelas religiões cristãs. Isso tudo precisa ser tratado. Luta antirracista é isso. É botar a mão em lugares muito nocivos, que talvez até a sua identidade profissional seja abalada, né? É falar de polícia, é falar de política, né? E aí é pensar que quando a gente recomenda esse trabalho, é importante a gente ver que as reações acontecerão na escola, porque nem todo colega está aberto a trabalhar a questão da branquitude e perder prestígios e privilégios. E muitas das vezes, se sumir um telefone, sumir alguma coisa, você trazendo essa discussão que faz com que ela repense, né, essa branquitude que oprime, acredite que foi você. Então, é um lugar muito nocivo profissional. É importante a gente ficar atento e forte, né? Mas não se calar nunca, sempre resistir. E pensar que a gente está no caminho certo, no caminho de uma justiça social. Pode não ficar para mim, mas precisa ficar para a nossa sociedade. Não fazer mais do mesmo, não oprimir, não silenciar ninguém. Bom, essa é a minha contribuição. Eu gostaria de, antes de tudo, agradecer mais uma vez ao Fórum da Educação de Jovens e Adultos do Rio de Janeiro e de dizer que eu me encontro disponível para trocar ainda mais o quanto e como puder contribuir, tá? Um beijo no coração, muito obrigada e muito axé para todos nós. Obrigada.